Eu quero começar esse vídeo fazendo algumas perguntas que vi repercutir após a eliminação da França e também após a Copa dela terminar no terceiro lugar, que nem considero tanto, mas enfim. Que as perguntas são: a França, ela fez igual ao Brasil de 2006? A França, ela é uma decepção? Eu acho que durante a Copa e antes dela começar, a gente colocava muito favoritismo nessa França por a gente ver com nossos próprios olhos que o nível deles estava diferente comparado a outras seleções ali, principalmente contra o Brasil. Quando eles jogaram contra o Brasil, ver o que eles fizeram com o Brasil, com certeza a gente vê que eles estavam em outro nível, principalmente com um elenco muito bom, um elenco recheado de craques mesmo e de bons jogadores que poderiam ali fazer a sua função. Mas quando eles caíram para a Espanha, a gente já começou a pensar, pô, os caras deram aquela amarelada de novo que eles deram lá em 2024, né? Mesmo que a Espanha estava jogando bem, mas amarelaram logo para a Espanha de novo. Que até após a eliminação eu vi uma coisa repercutir bastante, que a gente fez uma comparação com outra seleção que decepcionou bastante, que é o Brasil de 2006, que também tinha um elenco estrelado. Só de a gente lembrar de alguns jogadores, né? Mas acho que essa confirmação ela não tá certa em si. Se a gente for fazer uma comparação, falar que os dois são idênticos, acho que não. Porque até mesmo são contextos diferentes. Um chegou como o último campeão e sem essa pressão gigante que é o Brasil de 2006, mas muita expectativa pelo elenco que tinha e parecia ser melhor que o de 2002 que foi campeão. E a França que tá com o elenco que precisa ser aproveitado mais uma vez para ser campeão. E a última vez que foi campeão foi até que recente, 2018, mas precisa desse título e tem novos jogadores querendo esse título. Ficam muito abalados depois de perder esse título e pode ver, os caras mesmo ficaram decepcionados por não ter conseguido conquistar essa taça. Mas o que levou a essa comparação e tem algo em comum é o grande elenco que os dois tinham. Mas já vemos que são contextos diferentes. A França continua tendo essas decepções, que foi a final e já vai criando uma espera por um título, mas né, não tão quanto a gente, que a gente tá esperando pra caramba. Mas eles sim ficam decepcionados com essa não ter conseguido conquistar um título com um elenco tão bom. E já cai agora uma pressão maior pra França. E não que o Brasil de 2006 também não tinha muita pressão, mas era uma pressão não tão grande pelo motivo de ter sido campeão, mas sim para ver esse time funcionar, porque ele tinha essa expectativa maior que 2002, que foi campeão. Agora, puxando para um outro ponto, dá para falar que a França é uma decepção? Se você olha sem o contexto, é uma seleção que chegou numa semifinal, caiu para campeã, que realmente jogou muita bola, a Espanha, e a França jogou bem essa Copa. Até a partida da eliminação, que aí já é outra coisa. O terceiro lugar nem conto aqui, que hoje em dia não faz, eu acho que nem mais sentido isso existir, porque os caras vão lá jogar uma partida desmotivado, principalmente a França que tava com essa expectativa toda. A entrevista dos caras depois do jogo não dá. O Mbappé falando que trocaria os gols de artilharia pela final ser campeão, então o terceiro lugar não deixa nada mais vexaminoso ou melhora o que aconteceu, porque é uma partida que não tem tanta importância. Bom, mas voltando, a França foi longe sim, mas essa França tinha uma expectativa tão alta que todo mundo achava que ninguém iria conseguir parar essa França. O Mbappé quebrando recordes, o Olise também, o time inteiro voando. Qualquer um podia decidir o jogo ali, então na nossa cabeça a França tinha pelo menos um espaço na final guardado. Uma vaga já era da França. Aí como tinha essa expectativa tão grande que eles não cumpriram, isso foi colocado como uma decepção, que realmente é. E também que a gente não considerou uma outra forte seleção, que é a da Espanha. E é mais fácil dizer isso depois da Copa, de não ter visto, né, a gente colocou a França de ter colocado como favorito, mas a Espanha tava lá. Agora, depois da Copa é mais fácil falar isso, mas ninguém esperava, talvez, um grande, assim, um futebol absoluto da Espanha, de dominância de jogo assim. Mas com certeza tava entre as favoritas da Espanha, mas a gente não considerava como a grande favorita, em si, a França. Então, se a gente está falando dessa expectativa alta que a gente teve sobre a França, é correto afirmar que essa expectativa foi certa? Os caras era tudo isso mesmo quando a gente falava no meio da Copa, né, Cazé? Sim, a França é uma baita de uma seleção. Só lembrar o que eles fizeram contra o Brasil antes da Copa começar, ou até jogos durante a Copa, que foram excelentes jogos.
E como eu falei, um elenco recheado, funcionando bem como conjunto, mas decepcionou mesmo chegando à semifinal e tendo uma atuação fraca contra a Espanha, que anulou o ataque da França. E a decepção tá nisso também, a forma que saiu na eliminação, né? Sem apresentar 1% do que jogou na Copa, e até mesmo antes dela. Isso também ajudou muito a acrescentar nessa decepção, que até mesmo no papel dava para considerar que tinha um time melhor que o da Espanha, menos o meio de campo, que foi a grande fraqueza do time da França, que pegou uma Espanha com o melhor meio campo do mundo, souberam usar isso contra a França e acabou com a França ali na semifinal, principalmente por esse meio campo forte, né, que eles têm, e usaram isso contra a França. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal para ver mais assuntos de futebol, e a gente vai estar tentando lançar um vídeo toda quinta, então fiquem espertos aí para ver os próximos vídeos. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu!